Olá, eu sou o Fernando. No meu grupo compõem Beatriz, Cristal, Isabela, Marcelo, Mariana, Shelly e a Jéssica. E nós vamos falar sobre o clopidogrel. O clopidogrel é o antiplaquetário que previne a formação de trombos e coágulos. E ele é um profármaco, certo? Um produto inativo. E ele é utilizado para reduzir o risco de AVC, de morte vascular e de infarto do miocárdio. Ele é indicado principalmente para prevenção secundária, ou seja, para pessoas que já tiveram eventos aterotrombóticos, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, morte vascular, diversas outras doenças decorrentes da obstrução dos vasos sanguíneos. Bom, falando da farmacocinética do clopidogrel, ele é um profármaco de administração oral e 50% dele, quando é numa dose de 75 miligramas, é absorvida no intestino delgado, na parte alta do trato gastrointestinal. E aí ele vai ser ativado através do metabolismo hepático, por meio da oxidação, para virar um metabólito ativo. E, então, ele tem a sua ação antiplaquetária, que é observada poucas horas depois da primeira dose. Mas a inibição constante da agregação plaquetária só acontece a partir de 8 dias de administração desse fármaco, com 75 miligramas por dia. E aí, então, quando acontece o interrompimento do tratamento, a agregação plaquetária e o tempo de sangramento retornam ao que era antes do tratamento após 5 dias. Ele tem uma meia-vida entre 6 e 8 horas, e a eliminação ocorre tanto pelas fezes como pela urina. Bem, agora eu falarei um pouco sobre a farmacodinâmica. O metabólito ativo, ele é o ClopAM, ele é um antagonista irreversível de receptores P2Y12, que são receptores de ADP encontrados nas plaquetas. Esses receptores de ADP, eles são parte essencial da hemostasia. O P2Y12, ele é um receptor acoplado à proteína G, mais especificamente acoplado a GI, ou seja, ele é um receptor inibitório. O ADP, que é o ligante endógeno desse receptor, quando ele se conecta, ele vai levar à redução dos níveis de AMP cíclico intracelulares e a redução da atividade das PKAs. Aqui vocês podem ver a estrutura do receptor com as suas características 7 alfa-hélices intramembranais e, consequentemente, já que ele é um receptor inibitório, quando nós estamos utilizando um antagonista, o que, na verdade, esse antagonista vai fazer é ter uma ação excitatória, porque ele vai inibir o receptor inibitório. Mas como isso acontece exatamente? Bem, quando o ADP está conectado ao P2Y12 e é reduzida a atividade da PKA, isso leva à ativação de outros receptores de membranas, o complexo de glicoproteínas GP2B e 3A, que são receptores para VWF e fibrinogênio, ou seja, são receptores que vão detectar esses fatores que são importantes para começar o evento de coagulação. Agora falando um pouco sobre o gene atuante, a CYP2C19 é uma isoenzima da família do citocromo P450. O seu gene está localizado no braço longo do cromossomo 10, na região 2, da banda 4 e subbanda 1. O gene possui 9 exons e 8 introns, e foram identificadas mais de 20 variantes para esse gene. Mas a gente só vai falar apenas dos 3 polimorfismos mais comuns, que são o CYP2C19 variante alélica 2, 3 e 17. A CYP2C19-2 é o polimorfismo mais frequente em todas as populações, e é o resultado de uma transição de guanina para adenina na posição 681 do exon 5,
o que vai produzir um local de splice aberrante. A CYP2C193 consiste em uma transição de guanina para adenina na posição 636 no exon 4, resultando em um código de parada prematura e, portanto, vai produzir uma proteína não funcional. E, por fim, a CYPC917 é um polimorfismo de nucleotídeo único que é resultado da substituição de uma citosina por uma timina na posição nucleotídica menos 806, na região promotora do gene. E isso vai fazer com que resulte em um aumento da transcrição do gene e a alta atividade enzimática. Bom, eu vou falar um pouquinho da frequência das variantes na população brasileira e um pouquinho de forma geral também. O gene CYP2C19 vai afetar a concentração plasmática do profármaco clopidogrel, responsável pela variação desse fármaco. Esse gene tem mais ou menos identificado 20 variações alélicas, mas só 4 delas têm repercussão funcional. Também temos 3 fenótipos principais, que é o metabolismo normal, que é o CYP2C19-1, que são 2 alelos normais, o metabolismo lento, que é o CYP2C19-2 e 3, que tem deficiência funcional da enzima, e o metabolizador rápido, que é o CYP2C19-17, que tem um aumento da atividade da enzima. Em todas as populações que foram analisadas, o mais comum é o normal e o menos comum é o lento. Lembrando que essa diferenciação está ligada geralmente à etnia, como mostra nessa tabelinha ao lado. Bom, falando especificamente do Brasil, é complicado fazer qualquer tipo de análise, porque a população é muito miscigenada. Então, a gente encontrou um artigo e a Isa vai falar um pouquinho do que foi encontrado em resultado para vocês. Bom, então esse estudo ele foi realizado, né, no Brasil, com a população geral mais ameríndios. Um total de 1.212 indivíduos estavam envolvidos, entre eles 651 mulheres, 561 homens, distribuídos pelos grupos étnicos. Então, tinham os ameríndios, os caucasianos descendentes, os pardos e os afrodescendentes. E aí, quais foram os resultados obtidos a partir desse estudo, né? Então, os alelos variantes CYP2, C19, 3 e 5, eles não foram detectados. O alelo variante CYP2, C19, 4, ele apresentou uma frequência baixa, né, de 0,3%. E aí, o que a gente pode analisar em cima disso, né? Que a ausência dos alelos variantes 3 e 5 e a rara frequência do alelo variante 4, ele não exclui a existência de indivíduos com fenótipos metabólicos previstos. No entanto, o que vai demonstrar? Que essas variantes, elas são menos consideráveis, né? Quando a gente pensa em custo-efetividade de programas, né? Que visam a identificação de indivíduos portadores de fenótipos metabólicos previstos, em comparação com outros alelos variantes, como, por exemplo, o CYP-C2 19.2 e o 17, que, como vocês podem ver aqui embaixo no slide, eles têm diferenças entre grupos étnicos, então, nos afrodescendentes vão estar em maior frequência que nos ameríndios, mas eles são mais relevantes, né, o 2 e o 17, quando a gente está falando dessas frequências na população. E aí, quais foram as conclusões desse estudo, né? Então, os achados, eles vão indicar a existência de diferenças interétnicas no alelo variante CYP-C2-19 e frequências fenotípicas metabólicas preditas na população geral brasileira e ameríndios, né? E os resultados, eles também podem ser muito úteis quando a gente pensa no desenvolvimento de programas mais eficazes, né? Na estratificação dos indivíduos da população em relação aos fenótipos metabólicos previstos pelo clopidogrel. Bom, agora eu vou falar um pouco o que essas variantes alteram na farmacocinética e farmacodinâmica da droga. Bom, como já foi falado, o clopidogrel é um profármaco que necessita da ativação pelo gene CYP para atuar como antiagregante plaquetário.
Os polimorfismos da família CYP, além de estarem relacionados com o desenvolvimento de aterosclerose, estão envolvidos com a resposta ou não ao clopidogrel. Os efeitos antiplaquetários e farmacocinéticos do metabólito ativo desse medicamento diferem segundo o genótipo da enzima CYP2C19. Assim, o alelo CYP2C19-1 corresponde a um funcionamento total do metabolismo, enquanto que os alelos CYP2C19-2 e 3 correspondem ao metabolismo reduzido e o CYP2C19-17 ao metabolismo ultra rápido. As variantes CYP2C19-2 e 3 estão associadas a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos. Elas são variantes de perda de função, ou seja, os portadores desses polimorfismos, eles apresentam a formação de metabólitos ativos do clopidogrel prejudicada, o que causa uma redução da atividade antiplaquetária desse medicamento. Então, esses indivíduos, eles têm maior probabilidade de serem resistentes à terapia com o clopidogrel, necessitando de algum medicamento alternativo para evitar os efeitos adversos. Para contextualizar isso que a Beatriz falou, a gente pode citar um estudo farmacocinético que foi feito nos Estados Unidos, envolvendo 106 indivíduos que sofreram um infarto do miocárdio e foram tratados com clopidogrel. Esses indivíduos foi comprovado que transportar as variantes alélicas CYP2C19-2 ou 3 está associado à redução mais significativa do efeito em comparação com a variação genética em outras enzimas CYP. Também nesse estudo foi avaliado um efeito em diferentes dosagens e comprovado que o aumento da dose de clopidogrel pode aumentar a biodisponibilidade do fármaco e ser útil para superar as concentrações reduzidas do metabólito ativo, que é observada na função reduzida nos portadores do CYP2C19-2 ou 3. O aumento dessa dose de manutenção de clopidogrel de 150 ml por dia, em comparação com 75 mg, que é normalmente o indicado, não pareceu aumentar o risco em portadores dos alelos 2 ou 3. E em contraste com essas variações alélicas 2 e 3, o alelo CYP2C19-17 vai promover o ganho da função e ele é associado ao aumento da atividade enzimática, que vai provocar uma maior sensibilidade ao medicamento, ocasionando a melhor inibição de plaquetas, porém ele também pode aumentar o risco de sangramento. Bom, como esses polimorfismos da CYP2C19 influenciam na metabolização do clopidogrel, existem laboratórios que realizam os testes farmacogenéticos atrás desses polimorfismos. Foi encontrado aqui no Brasil 2 laboratórios, sendo um a GNTech e a outra a Delboni. A GNTech presta esse serviço através de um pacote chamado Cardiogene, que avalia 33 fármacos e 26 genes por um preço de R$ 3.980. A Delboni, ela presta esse serviço através de um agendamento e avalia somente as variantes 2 e 3, sendo específica para o clopidogrel, por um valor de R$ 450. A GNTech, ela envia um kit de autocoleta para a casa do paciente e é incluso nesse kit um SUAB, os termos e as instruções de uso. Nas instruções, elas falam sobre lavar as mãos, retirar o batom e hidratante, não beber café, comer, fumar, mascar chiclete e escovar os dentes, pelo menos 30 minutos antes da coleta. E para fazer a coleta, basta girar durante 1 minuto e meio o SUAB em cada lado da bochecha. Depois é preciso tampar esse SUAB para que não haja contaminação, mergulhar ele em um líquido para homogeneizar e conservar. A GNTech, ela também recebe kits de autocoleta do exterior. Bom, só para concluir, é importante ressaltar que com a identificação desses polimorfismos, é possível oferecer uma terapia mais individualizada para esses pacientes e assim evitar o risco de eventos cardiovasculares. É isso, obrigada.